Vamos lá. Texto áureo da ceia. Versículo 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vocês, quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? Porque a comerdes cada um e toma antecipadamente a sua própria ceia. E a quem tem fome, e a quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque recebi do Senhor o que também entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é o novo contrato no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que o comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Amém? Esse é o texto áureo da ceia, e há uma incógnita nesse texto, até os dias de hoje. É um texto muito complexo, é um texto que ainda há um debate muito grande dentro das igrejas. A maioria dos líderes, eles não sabem explicar esse texto e realmente vira um balaio de gato. Por quê? Porque daí, se você não souber movimentar esses versículos, você vai sobrecarregar aquele irmão que tem dúvida. Com certeza você irá colocar na cabeça do irmão que tem dúvida da ceia toda a culpa que ele cometeu durante o mês, os erros que ele cometeu. E vamos pegar no contraponto do texto. Paulo, não é só essa demonstração que ele faz com a igreja. No capítulo 11, ele já começa falando, por exemplo, das mulheres que iam para a igreja e que eram, no culto, elas eram sujeitas a colocar o véu na cabeça. E daí, esse é um dos conselhos que o apóstolo Paulo ele começa a trabalhar com a igreja de Corinto. Por quê? Porque a igreja de Corinto era uma igreja, além de ser nova, era uma igreja neófita, era uma igreja que ela se perdia. Qualquer coisinha que aparecesse, qualquer vento de doutrina, ela se perdia. E lembrando que Corinto ficava perto da Grécia e perto da Itália. Corinto tinha um porto, é uma cidade portuária, com mais ou menos
800 mil habitantes. E chegava muita gente importante. Lembrando que Corinto também, missionária, era um lugar de idolatria. Tinha uma deusa chamada Hermafrodite, que era a deusa da fertilidade. E ficava em Corinto umas mulheres. Está aí a explicação por que as irmãs da igreja teriam que usar o lenço na cabeça, porque ficavam algumas mulheres no porto de cabeça raspada. E o viajante que olhava para aquelas mulheres já sabia que aquelas mulheres eram sacerdotisa da deusa. E daí, quando o homem chegava no porto, ele via aquelas mulheres, sabiam que elas faziam um programa através do sacrifício à deusa Afrodite. Então Paulo aqui ele começa demonstrando, fala, olha, o véu na cabeça trazia essa diferença. Quem via a mulher de véu sabia que aquela mulher era uma mulher de Deus, era uma mulher importante. Então ele dá um conselho, fala, quando você estiver na igreja e vindo para a reunião, vocês cobrem a cabeça como um símbolo de santidade. Quem olhar para vocês vai saber que vocês são mulheres de Deus. Não tem nada, por exemplo, de místico nisso. E o véu, para eles, na época, que está sendo pregado para a igreja de Corinto. Você não vai ver, por exemplo, o uso de véu nas outras epístolas. Mas na igreja de Corinto, tinha que usar. Tinha que usar porque havia uma diferença muito grande. Se uma mulher, por exemplo, não fosse vista com véu, quem chegasse e visse aquela mulher ia achar que ela tinha algum contato com aquela deusa, com aquele, eles falam deusa, mas na verdade era um demônio, era uma mulher que usava como sacrifício o sexo para que os homens se encantassem e se perdessem no pecado. E passando esse conselho, ele vem para o texto da ceia. Ele fala, até nisso, vocês estão muito bem, vocês estão usando o véu, vocês estão se santificando, né? O véu tinha toda uma simbologia, mas o fato delas usarem o véu era mais para isso, para que elas não fossem comparadas com aquelas mulheres que vendiam o seu próprio corpo como sacrifício à deusa Afrodite, que era a deusa da fertilidade. Quando chega no versículo 17, aí ele entra noutra parte do conselho. Aqui ele começa a falar de algo que até hoje choca as igrejas brasileiras, se não as igrejas de outros países. Porque ele começa falando no versículo 17, acompanhe comigo. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Olha que coisa interessante. Porque antes de tudo, estou afirmado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reúnes no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Aí está a razão, por exemplo, de quando servimos a ceia, um espera pelo outro. Quando você espera um pelo outro, você quer dizer, Jesus nos colocou no mesmo parâmetro. Na igreja não tem ninguém que seja melhor que ninguém. Diante da mesma unção, nós somos todos iguais, desde o pastor, seja apóstolo, seja bispo, seja a maior autoridade eclesiástica. Quando ela chega nesse lugar, ela se equipara, todo mundo é igual. Por isso que nós temos, o apóstolo Paulo fala, escuta, quando vocês se reunirem, esperem um pelos outros, não sejam esfameados não, vocês estão pisando na bola. O texto vai afirmar isso. Então, o primeiro motivo que a igreja, quando nós partimos o pão, oramos pelos cálices, pelo pão, nós falamos para a igreja esperar um pelo outro, porque isso nos torna igual, nós somos iguais. Eu e você, Jesus nos tornou
debaixo da mesma graça de amor, com a mesma unção que vem do Espírito Santo. Então hoje, por exemplo, o que acontece? Eu não posso chegar aqui e falar para Fernando, Fernando, é o seguinte: você não pode participar da ceia. Mas por quê, pastor? Você não pode, por causa de algum motivo. Eu, como pastor, eu não posso fazer isso. Eu não posso. Por quê? Porque a unção de Deus, através do Espírito Santo, nos deixou iguais. Nós, para Cristo, aos olhos do Senhor, nós somos os mesmos, somos tudo filho. Não existe ninguém melhor nem pior. Amém? Amém. Mais ou menos dá para entender? Sim. Isso. No versículo 21. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E a quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Vamos lá. O apóstolo Paulo, só para nós termos uma ideia, ele passou 18 meses na igreja de Corinto, trabalhando, firme, ganhando almas, falando do amor de Cristo, destronando tronos de potestade, trazendo o povo para Cristo, cheio do Espírito Santo. Então, pensa bem, uma igreja, ela demora quanto tempo para ser chamada de uma igreja local, para ela ter uma identidade? Mais ou menos quanto tempo vai? Um ano dá para fazer isso? Não, não dá. É pouco. Mas a pressa que o apóstolo Paulo tinha de abrir igreja e trazer a multiplicação para o reino era tanta que em 18 meses em Corinto, ele fez tudo isso. Ele abriu igreja, ele formou discípulos e ele já começou a ministrar ceia. Esse povo ainda estava debaixo ainda dos costumes antigos, vindo para uma nova vida, uma nova aliança. Então o que acontece? A ceia estava uma bagunça. A ceia que era a ceia do Senhor, eles estavam fazendo a ceia deles mesmos. E daí, meu amigo, o pau quebrava, porque aqueles que eram ricos, eles enchiam a mesa de mosto e enchiam a cara. Ao ponto que muitos irmãos simples e humildes ficavam olhando com vergonha. Quer dizer, a distância era longa. E daí, o apóstolo Paulo ele vai corrigindo a igreja. Então, quer dizer, primeiro que a ceia do Senhor não é um lugar fúnebre. A ceia do Senhor é um lugar de adoração. Quando você vem para a igreja, no dia de ceia, irmão, você pode se alegrar, porque aqui, primeiro, nós estamos comungando direto com o Senhor. E segundo, eu e você temos uma comunhão através de Deus. E isso é muito importante. Paulo vem para consertar esses contrapontos. Ele começa a falar, olha, está tudo errado. Vocês estão... Se a igreja é um lugar que não pode ter acepção de pessoas, vocês estão fazendo acepção. Enquanto vocês estão alegres com as bebidas e as comidas, tem pessoas que não têm condições de morder nem um pedacinho de pão. Então essa era a imagem e o retrato da Santa Ceia de Corinto. Aquilo que era santo estava se tornando profano. E você vai ver que o texto da ceia, Paulo começa a falar que ele está dando instrução porque ele aprendeu de Jesus totalmente diferente. A ceia estabelecida no cenáculo, antes da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, ela foi uma ceia de perdão. Se você observar, entre os 12 tinha 2 camaradas que iriam pisar feio na bola. Um deles era Judas, sim ou não? Na quinta-feira, por volta de 11h30, naquela mesa, eles se inclinam e ele começa a servir a ceia. Ali ele vai ensinar a morada da casa do Pai. Antes da ceia, ele vai ensinar que o maior no reino é o menor. Ele vai ensinar, por exemplo, o Senhor Jesus vai ensinar, ele dá o exemplo de servo, quando ele pega aquela toalha
e começa a lavar os pés do discípulo. Então, o símbolo da Santa Ceia, da ceia do Senhor, ela é gerada em perdão, ela é gerada em amor, ela é gerada em graça. Nós sabemos que quando nós se alimentamos do corpo e do sangue de Jesus, não é para receber o perdão, mas é para entender que o sacrifício dele foi único e verdadeiro. Então o apóstolo Paulo, ele está ensinando a igreja de Corinto aquilo que ele aprendeu da parte de Cristo. Olha o versículo 22. Guarde o versículo 21 e o 20. No versículo 22, ele fala assim: não tende porventura casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm. Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Aí ele começa passando as instruções daquilo que ele aprendeu. Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, na noite que ele foi traído. Sabe, irmãos, aquele que entende o que é o Evangelho, aquele que entende o que é a graça, ele não perde tempo com coisas pequenas, com coisas banais, com mágoas. Sabe, irmãos, na noite que ele foi traído, antes dele passar pelo Monte Cedron e ir lá para o Getsemane, ele, se fosse meu tipo de comportamento, eu falaria: Judas, já sei que tu vai me entregar mesmo, é o seguinte, sai daqui, você não tem o direito de participar da ceia. Foi isso que ele fez? Foi nada disso. Outro camarada que falou que não largava ele por nada, Pedro estava lá na ceia. Se eu no lugar de Jesus, eu falava: Pedro, você não pode participar da ceia, Pedro. Você não pode, você vai me trair. Então, já que você vai me trair, você não tem parte com isso aqui, você não pode participar da ceia. Foi isso que ele fez? Não. Nada disso. Muito pelo contrário, ele fez com que todos participassem. Sabe, irmão, isso é muito lindo. Sabe o que eu aprendo com isso? É que não há mérito em nós, não há mérito nenhum. É porque o Senhor Jesus, ele derramou da graça dele sobre as nossas vidas. É por isso que eu e você somos moradas do Espírito Santo. É por isso que eu e você temos o direito de participar da ceia. Sabe por quê? Por causa do sacrifício e da aliança de sangue que nós temos em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Ele foi traído. Isso Paulo afirmando. Paulo está narrando aquilo que aconteceu no cenáculo na quinta-feira. Porque na noite, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Diz o escritor Flávio Joséfo que as chicotadas que batiam nas costas de Jesus, que às vezes nós assistimos um filme, e o único filme que traz mais ou menos uma noção clara é o do Mel Gibson. Porque eles batiam com aquela ponta de ferro nas costas dele, e os romanos puxavam, batiam e puxavam. E quando puxava, os pedaços de carne saía do corpo do Filho de Deus. E sabe por que ele passou por tudo isso? É para que eu e você tivéssemos vida, e vida eterna, vida em abundância. Amém? Glória a Deus. Amém. Então, quando nós participamos da ceia, nós memorizamos
que não há mais sacrifício nenhum a fazer, apenas agradecer, louvar e glorificar o nome de Jesus. Aleluia. Segundo ponto aqui, primeiro foi o corpo. No versículo 24, e tendo dado graça ao Pai, no versículo 25, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Jesus, numa certa feita, que esse negócio de certa feita é coisa de sempre ano mesmo, e eu ainda tenho pinta, mas num certo tempo, 2 discípulos de Jesus perguntaram: Senhor, eu posso, por exemplo, quando, na tua glória, eu posso sentar um do meu lado e meu irmão sentar de outro? Nós sabemos qual foi os discípulos. E Jesus falou: olha, o cálice que eu beberei, vocês não são capazes de beber. Sabe, irmão, sabe por que Jesus chorou sangue no Getsemane? Sabe por que quando ele estava agoniado naqueles momentos de aflição, ele começou a suar gotas de sangue? Sabe por quê? Por causa do cálice da ira de Deus. Ele não estava com medo da morte, ele não estava com medo de ser preso, porque ele sabia que ele doaria a sua própria vida e ele mesmo resgataria a sua vida. Mas a maior aflição dele era tomar o cálice da ira de Deus, porque o cálice da ira de Deus levava todos os nossos pecados naquele ato de sacrifício. Aleluia! Sabe, irmão, não é uma coisa tão simples, missionária. O cálice da ira de Deus ainda está no mundo, mas tem jeito para o mundo, porque através desse sacrifício, essa nova aliança, foi aberta uma porta aonde todos têm acesso em passar pela graça. Aleluia. É por isso que o louvor pela graça livre sou, ele abre uma cratera, aonde nós temos o entendimento que jamais eu e você seríamos capazes de participar dessa mesa, porque nós vagueamos em pensamento. Uma hora nós estamos muito santos, e uma hora nós estamos lá embaixo. Uma hora nós oramos demais, e uma hora nós não queremos orar. Uma hora falamos de Deus firmemente, e outra hora não queremos saber de Deus. Sabe por que isso? Porque nós somos seres humanos, mas existe um Deus que habita aqui dentro, ó, dentro de mim e dentro de você. E sabe por que ele habita dentro de você? Por causa que o cálice da ira de Deus, esse cálice, Jesus tomou e transformou esse cálice no cálice da nova aliança no sangue dele. Aleluia. É por isso que eu e você somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Glória a Deus. Mas não acaba por aí. Lembre-se que eu pedi para você guardar o versículo 20 e o 21, para nós concluirmos o texto. Existe uma palavra que vocês sabem, chamada hermenêutica, que às vezes o resultado do final do versículo está no primeiro. Amém? Porque todas as vezes que o beberdes este pão, porque todas as vezes que o comerdes este pão, e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Que é uma coisa, irmão, todas as vezes que nós participamos, nós estamos anunciando que Ele morreu. Mas Ele morreu, e no domingo Ele ressuscitou. E Ele vai voltar. E é por isso que esse mandamento da ceia é para que nós venhamos manter até a vida do nosso Senhor Jesus. É algo que Ele passou para que venhamos fazer em memória da sua morte e da sua ressurreição. Amém? Amém. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Aí está o contraponto.
Até hoje, pastores ensinam, olha só o prejuízo que é causado no reino. Olha o prejuízo. Aí você pergunta para você mesmo, eu sou digno ou indigno? Por que Paulo está afirmando que aquele que beber indignamente não será réu do corpo, será culpado? Por que estava acontecendo isso? Por que o apóstolo Paulo diz isso? O resultado está no versículo 20. Por que eles estavam indignos, se é para a igreja de Corinto? Porque eles não estavam tendo discernimento que aquilo era uma mesa santa. Eles estavam pegando aquilo e transformando em profano. Então esse texto não serve para mim e para você. Você nunca vai beber indignamente. É impossível um cristão que crê em Jesus, que participa da ceia, ser indigno. Por quê? Porque você tenha o discernimento que espiritualmente isso aqui é santo. E você participa porque você faz menção do nome de Jesus. Então jamais um crente vai poder ser indigno. Por quê? Porque tem um pastor que está instruindo a ele que aquilo ali que ele está tomando é para o crescimento, é para a vida, é para a vitória. Não pode haver morte na mesa. Não pode haver morte nenhuma na mesa. Essa reflexão é para a igreja de Corinto. Eles que tornaram a mesa indigna. Por falta de discernimento, meninice, eles estavam fazendo isso. Então, você tem que anexar o 27, o versículo 27, com o 20. Para entender o que ele está falando. E o que a igreja faz? Não, você não pode beber. Você não é casado. Você não é dizimista. Você andou fazendo as coisas erradas. Eu vi o que você fez no verão passado. Sabe, aí as pessoas vão pegando medo. Sendo que o sacrifício de Cristo foi para trazer vida. Não tem como causar morte. Só causa morte quando não há discernimento. Deu para entender mais ou menos? Amém. Porque se não deu, nós vamos voltar. Volta para o versículo 20. Quando, pois, vos reúnes no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Não é. Que tipo de ceia é? A ceia deles. A ceia da briga. A ceia da discórdia. A ceia da discussão. A ceia do desprezo. É isso que Paulo está falando. Não é a ceia do Senhor, não. A ceia do Senhor tem vida. A ceia do Senhor tem comunhão. A ceia do Senhor tem amor. Aí ele fala aqui, olha, porque ao comeres, cada um toma antecipadamente. Quando eu tomo antecipadamente, o que é que eu estou sendo, missionário? Mesquinho. Hipócrita. Sim ou não? Eu não estou esperando pelo meu irmão. Se a Bíblia ensina que eu tenho que estender a mão para o meu irmão. Então, Paulo começa a falar o porquê que está sendo indigno. Indignamente, é esse ato aqui. É você participar, eles participarem da ceia de qualquer forma, tornando aquilo que era de Deus, tornando carnal. Amém? Amém. Mais ou menos? Deu para entender? Outro ponto, que a igreja ensina totalmente errado. Totalmente. E quando o pastor não explica, e o membro vai perguntar, ele não dá explicação também. Ele fala, olha, isso é contigo. Aceitação para tomar ceia. Eu já vi igreja, por exemplo, que você tinha que se apresentar na frente do culto. Você tinha que confessar à igreja que você errou. E ainda tinha que falar o pecado. Olha, gente, eu não estou tomando a ceia, eu quero pedir perdão para a igreja. Porque é o seguinte, antes do domingo, eu vacilei, desviei, tomei uma cachaça. Alguém me viu tomando essa cachaça e eu estou declarando aqui para vocês. Eu quero que a igreja me perdoe. Irmão, isso é uma baixaria. Você sabe o que é isso? É deixar o teu irmão lá embaixo. Humilhação. É você acabar com a autoestima do seu irmão. Eu já passei por isso, acredita? Não bebendo, eu não chaquei não. Mas muitas vezes eu era obrigado a presidir uma mesa dessa. E o pastor jogava a bomba na minha mão. Ah, pastor, cuida aí. Aí ficava lá o irmão na frente, toda a igreja olhando. E o irmão, olha, esse mês eu quero confessar que
sabe? Me perdoa, hein? É que aí, irmão, ficava uma ceia pesada, uma ceia ruim, uma ceia de ditadura. Você achava que aquele irmão ia feliz, irmão, para casa? Nada, irmão, ia triste. E ceia, irmão, é lugar de festa. É lugar onde o Salinho pode cantar. É um lugar onde eu posso cantar. É um lugar onde nós podemos bater palma. Pode bater palma para o Senhor, irmão. Pode glorificar com as suas palmas. Glorifica a Deus. Glorifica a Deus. É lugar de festa, lugar de louvor, lugar de vida. Aleluia. Olha, irmão, agora depois não coloque isso no Face, você arruma um rebuliço. Se vou colocar no Face, fala que o pastor não conversar comigo, tá? Amém? Porque isso causa uma intriga. Segundo ponto aqui, anexa com o versículo 21. No versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Aí é só você subir para o versículo 21 para você entender, irmão. Quando Paulo fala assim, olha, examine-se o homem a si mesmo, não é para você fazer uma autocrítica da tua vida, você não vai conseguir, porque não há mérito em nós. Se fosse para pregar sobre mérito, eu ia voltar para a parábola do filho pródigo, porque o filho de casa queria ter mérito, e não teve, muito pelo contrário. Aquele filho que gastou tudo, seu dinheiro com as coisas erradas, quando ele volta, o mesmo pai daquele certinho o abraça, prepara um bezerro cevado, o bezerro já estava preparado, prepara um anel, coloca no dedo, o anel quando se fala de anel, fala de aliança, e ele coloca um chinelo nos pés, que fala de alicerce espiritual. Então não há mérito em nós. Quando ele fala para examinar, é como se o apóstolo Paulo fala assim, olha, examina aí dentro de você, vê se as tuas qualidades ou os teus erros te daria condições de participar da ceia. Sabe por que você participa da ceia? Porque você é justificado pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Paulo estava falando, olha, vocês fizeram tudo errado. Vocês fizeram tudo errado. Mas eu quero que vocês examinem se há mérito em vocês. Tanto que depois ele fala, missionária, examine-se e coma. Coma. A reflexão não é para a igreja de Cristo, irmão. A reflexão era para a igreja de Corinto. E Paulo, como pastor de Corinto, ele poderia simplesmente falar, olha, eu vou subjugar vocês. Sabe o que eu vou fazer com vocês? 6 meses de banco. Fora da comunhão. Você não pode participar da comunhão. Vocês pisaram na bola. Vocês menosprezaram os outros irmãos. Muito pelo contrário. O apóstolo Paulo fala, olha, examina-se, vê a bagunça que vocês fizeram, que eu sei que vocês iam fazer. Uma igreja de 1 ano e 6 meses, numa cidade de 800 habitantes, imagina só que bagunça para organizar. Mas o amor de Deus, ele prevalece. Glória. Ele prevalece pela graça livre sou. Aleluia. Aleluia. Fica de pé, filhos. Você sabe que são poucas igrejas que mantêm a ceia aberta. São pouquíssimas. Porque o próprio líder, ele não foi esclarecido dentro desse texto. Esse texto, ele traz à tona o quanto somos fracos. Mas existe um Deus que parou de habitar em grandes templos para habitar dentro de mim e habitar dentro de você. Aleluia. Existe um Deus que ele tem poder de purificação. Não importa quantas vezes você vai errar. Todas as vezes que você errar,
Existe um advogado justo e fiel, diz o apóstolo João. Jesus Cristo o justo. E se eu e você estamos aqui nessa noite, não há mérito em mim nenhum. Eu, como pastor, sou teu irmão. Não existe na graça, na aliança da graça, não existe mais um ungido de Deus. As igrejas andam pregando por aí para não tocar no ungido de Deus. Então vai ter que não tocar em todo crente, porque todo crente é ungido de Deus. No Velho Testamento, um rei ou um sacerdote da linhagem levítica poderiam ser chamados de ungidos de Deus. Mas na aliança da graça, nós se tornamos tudo igual. Quando Jesus olha para nós, quando Deus olha para nós, Ele olha para a propiciação de Cristo. E quando Ele olha, Ele fala: meu filho é justificado, e é eu que santifiquei. Aleluia! Glória. Adore esse Deus maravilhoso. Sabe, irmãos, eu fiz muitas vítimas na igreja. Eu peço perdão para Deus. Por falta de conhecimento, por falta de discernimento, eu machuquei muita gente. Mas quando o Espírito Santo me esclareceu o poder da graça e me revelou o textual da ceia, hoje eu posso falar que você pode passar marchando em direção à glória, à graça de Deus, porque não existe mais pecado que te prenda, não, porque você é importante para Deus. Amém. Amém? Amém.